Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Deus abençoe Antônia, Deus abençoe a Suane, Deus abençoe a todos e a todas que já estão para a nossa pregação de domingo, sermão dominical. E hoje nós vamos meditar num texto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipenses, o capítulo 3 e o versículo 1, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero como perda tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença nesta noite porque nós somos carentes, nós somos necessitados da Tua graça e da Tua glória. Pedimos que fale aos nossos corações, pedimos que nos abençoe, pedimos que derrame sobre a Tua graça, sobre nós a Tua graça. Em nome de Cristo eu peço, em nome de Cristo eu agradeço, em nome de Cristo eu oro. Então, Deus abençoe a todos, boa noite, né? E nós vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos ver que Cristo é o alvo da fé, certo? Cristo é o alvo da fé. E o tema é que a verdadeira fé é cristocêntrica, ou seja, a verdadeira fé, a verdadeira crença, ela coloca Cristo no centro. E para que a gente entenda isso que o apóstolo Paulo falou, porque muitas vezes a gente se equivoca pensando que a fé é um fim em si mesmo. E a fé não é um fim em si mesma. A fé é um meio que nos leva a um fim. E assim como se você tem uma doença, se você tem uma patologia e ao tratar desta patologia, o médico
ele prescreve uma medicação para tratar dessa doença, desta patologia, e você vai comprar e eles dão para você uma medicação que é diferente daquela que foi prescrita pelo médico, que é oposta, que é a sua constituição é completamente diferente. Então, você vai estar tomando uma medicação e adoecendo cada vez mais, pensando que está se curando, pensando que está se tratando. Então, você está com fé naquela medicação essa que pode levar você a óbito. Vera Lúcia, Deus abençoe. Prazer tê-la aqui. Assim é a fé. Quantas vezes a nossa crença, ela pode estar no lugar errado, porque a fé, como eu disse, não é um fim em si mesma. A fé, como eu disse, ela é um meio para se chegar a um fim. Então, a minha fé, a sua fé, nós colocamos em algo ou em alguém. E se eu colocar minha fé em algo ou na pessoa errada, eu vou estar adoecendo, eu vou estar em perigo e eu vou correr o risco de me perder. E aí o apóstolo Paulo chega e diz isso, porque qual é o problema? Paulo, ele está preso em Roma, possivelmente, entre o ano 59 e o ano 61 da era cristã. E ele sabe que em Filipos, na cidade de Filipos, tem os gnósticos e os judaizantes, que eram uma mistura, uma espécie de sincretismo religioso, que afirmava que você pode se chegar a Deus, agradar a Deus, ter fé em Deus e ter no futuro a companhia de Deus e a salvação da sua alma mediante práticas religiosas. E Paulo se opõe a isso, dizendo que a minha fé e a sua, e a daqueles de Filipos, não podia estar depositada em cima de práticas religiosas, mas sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele vai defender uma fé cristocêntrica, uma fé cujo Cristo é o centro. E aí ele vai dizer que a verdadeira fé é centralizada em Cristo. E a verdadeira fé é transportada de nós para Cristo. O que é isso? Significa que quando eu creio, quando a minha fé é verdadeira, eu deixo de crer em mim para crer em Jesus Cristo. Tiago, Deus abençoe. Quando você crê em Jesus Cristo e você tem a verdadeira fé, a primeira coisa que você abre mão é da fé em você mesmo. É da fé naquilo que você pode fazer. E você passa a ter uma fé naquilo que Jesus Cristo fez. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele diz, onde é que deve estar a minha fé e a sua? No Senhor. Ruth, Deus te abençoe. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, quando você tem a verdadeira fé, você coloca sua fé em Jesus Cristo. E aí não é mais o que você faz ou o que você deixa de fazer. É o que Cristo fez por nós. Porque quando eu e você temos fé em nós, nós estamos bem, nós estamos felizes enquanto tudo vai bem. Deus abençoe a Eclésia mais uma vez, seja bem-vinda. Então, quando a nossa fé está em nós, nós somos felizes, nós somos alegres, nós nos tornamos orgulhosos pelo que nós podemos fazer ou deixar de fazer. Só que a vida muda. E todos nós erramos
o dia todo. Ninguém pode dizer que passa um dia sem errar. E aí, quando a fé está em nós, nós dependemos daquilo que a gente faz. Então, quando a gente erra, a gente fica mal, fica para baixo. Mas quando você crê em Cristo, a primeira coisa que você faz é deixar de crer em você, é descobrir que eu e você somos tudo carne de pescoço. É descobrir que o que a nossa mãe disse a nosso respeito, ela estava equivocada. É descobrir que nós não somos gente boa. É descobrir que se jogar a gente no mato, o mato devolve. É ter essa percepção de que em mim mesmo eu nada sou, mas tudo eu sou em Cristo. Então eu tiro os olhos de mim e eu coloco e eu foco agora em Cristo Jesus. Porque se eu colocar os olhos em mim, então eu vou ser a medida. Eu vou ser o parâmetro. E aí eu vou me decepcionar, você vai se decepcionar, porque você vai chegar em momentos onde você vai dizer, eu não sou medida para nada. Você vai dizer, eu sou uma vergonha, eu erro. E aí, você enquanto estiver bem vai se sentir feliz, mas no dia que você pisar na bola, você vai se sentir mal. E é por isso que nós temos tanta gente dentro das igrejas, tanta gente religiosa, cheia de trauma, cheia de conflito, cheia de crise existencial. Por quê? Porque a fé ainda está em si, naquilo que eu posso fazer, naquilo que você pode fazer, e não naquilo que Cristo fez por nós. Então, quando nós cremos em Cristo, nós dizemos, agora não, a fé não está mais em mim. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, mas é o que eu recebo pela fé nele. Então, tudo vem dele, tudo emana dele, tudo se origina nele, e tudo que eu sou nele. A verdadeira fé, ela gloria-se em Cristo. Aí Paulo diz assim, acautelai-vos dos cães. Aqui, os judaizantes eram pessoas que tentavam fazer você se achar salvo, se tornando uma espécie de judeu. E esse povo tinha chegado lá em Filipos, e a igreja que vivia com leveza espiritual, o pessoal que estava desfrutando da paz de Deus, do amor de Deus, felizes com a simplicidade de Cristo. Aquele pessoal que estava alegre, de repente chegam os mestres, e eles começam a dizer, olha, não é por aí, não é desse jeito que você vai agradar a Deus. Você tem que fazer um monte de coisa para agradar a Deus. E aí aquele povo que era feliz, aquele povo que era alegre, aquele povo que vivia jubilando, aquele povo agora se torna um povo carregado, oprimido, um povo que tenta agora agradar a Deus, deixando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, um povo que está agora, que Deus é um Deus tirano, que Deus é um ser que bate, que Deus é um ser que exige um monte de regras e que coloca ali, e que a vida perdeu a graça e você está sempre assustado. E aí Paulo chega para esses e diz, acautelai-vos dos cães. O judeu chamava o gentio, o pagão, de cão, porque naquela época o cão era um animal selvagem e que se alimentava de coisas nojentas tiradas do lixo. Então o judeu, quando queria falar de um gentio, de uma pessoa de outra nação, chamava de cão. E Paulo diz, acautelai-vos dos maus obreiros. Paulo diz, tenha cuidado. Tenha cuidado com estas pessoas que se dizem pastores, padres, bispos, seja lá quem for. Tenha cuidado. Ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão, do judaísmo falso. Ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que somos a verdadeira religião, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que não confiamos em nós mesmos, nós que não confiamos em práticas religiosas, nós que não confiamos que a nossa religião vai nos salvar, mas Cristo, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. Carne aqui tem um sentido não de o tecido que cobre os nossos ossos,
Mas carne aqui tem um sentido de não confiar nas regras religiosas, não confiar na religião, naquilo que a religião nos ensina para fazermos aquele conjunto de coisas que você faz para tentar agradar a Deus. Porque o Deus do cristianismo não é um Deus que você compra, que se vende. Não é um Deus onde eu posso manobrá-lo, onde eu posso fazer dele um fantoche. Então é um Deus que aceita algumas ofertas, e aí eu faço algumas coisas para ele e ele fica legal comigo. Não, esse não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo não é o Deus que nós fazemos algo por ele, é o Deus que fez tudo por nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus. E Paulo diz, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Ele diz, sabem onde é que eu me orgulho? Porque aqueles homens que eram falsos mestres, José, Deus abençoe, aqueles homens que eram falsos mestres se orgulhavam nas práticas religiosas, se orgulhavam em guardar isso, guardar aquilo. E Paulo disse, eu não me glorio na religião, eu me glorio em Cristo Jesus. Então a verdadeira fé, ela tem sua confiança. Ele disse, olha, eu não confio na religião, eu confio em Cristo. E quantas pessoas hoje estão tão confiantes de que a sua prática religiosa vai salvá-la e não sabe que está caminhando por uma vereda perigosa. A verdadeira fé, ela não confia em práticas religiosas. Aí Paulo vai nos dizer, ele diz, pessoal, olha, se alguém pudesse ser salvo por cumprir práticas religiosas, esse alguém seria eu. Olha o que ele diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se eu poderia chegar para vocês e dizer aqui do meu status religioso. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele está dizendo, olha, se fosse por causa de preceitos religiosos, nenhum de vocês ganharia de mim. Aí ele vai dizer 7 preceitos. Ele vai dizer, circuncidado ao 8º dia. Toda criança judia, para ser parte da aliança com Deus, a mãe ficava no estado de impureza durante 7 dias, e no 8º dia ela tinha que ir circuncidar o menino. Então Paulo disse, olha, eu estou totalmente dentro da lei, desde o dia que eu vim ao mundo. Porque no 8º dia, conforme a lei manda, prescreve, eu fui circuncidado. Ele diz, da linhagem de Israel. Ele disse, eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, a tribo da qual veio Saul. É por isso que o nome de Paulo no hebraico é Shaulo, ou Shaul, né? Que é Saul. E é a tribo que ficou quando as 10 tribos do norte se rebelaram e se paganizaram, foi esta que se manteve fiel. Então ele está dizendo, olha, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele diz, olha, eu, apesar de ter feito faculdade fora, porque existiam 2 tipos de judeu. O judeu helenista, que tinha cultura grega, e falava a língua grega, porque estava fora da sua terra, espalhado pelo mundo. E tinha o judeu palestínico, o judeu que tinha a cultura da Palestina, o judeu que falava o aramaico e o hebraico. E Paulo está dizendo, olha, eu sou hebreu de hebreus. Eu sou puro. Eu não me deixei contaminar. Aí ele diz, quanto à lei, fariseu. O judaísmo tinha se dividido em várias seitas. E a mais severa, mais rigorosa, a que praticava mais a lei. Se tinha uma seita no judaísmo que podia agradar a Deus, era dos fariseus.
E aí Paulo diz, segundo a lei, fui fariseu. Ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele disse, eu fui tão zeloso que eu persegui o povo de Deus. Ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo disse, olha, se alguém podia acreditar que obras religiosas salvavam, esse alguém sou eu, tá aqui, eu estou dando toda a minha biografia. Religiosamente eu sou perfeito. Mas ele descobriu que práticas religiosas não salvam. E aí a verdadeira fé, ela renuncia a tudo por causa de Cristo. A verdadeira fé, ela começa a descobrir, rapaz, a religião e tudo aquilo, Rose, Deus abençoe, saudade de você. Então, a verdadeira fé, ela renuncia tudo por causa de Cristo. Quando você tem um encontro com Cristo, você abre mão de toda a prática religiosa. Tudo aquilo em que você se orgulhava, em que você acreditava que agradava a Deus, isso perde o sentido, perde o valor, quando você conhece a Cristo. E a verdadeira fé abre mão de toda a justiça própria por Cristo. Olha o que Paulo diz, mas o que para mim era lucro, ser circuncidado. Paulo disse, olha pessoal, quantas vezes eu me gabei de ser circuncidado ao 8º dia, de ser da linhagem de Israel, descendente de Abraão, hebreu de hebreus, puro, fariseu, rigoroso, tem uma religião rigorosa, irrepreensível na guarda da lei. Ele diz, tudo isso para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Ele diz, quando eu conhecia Cristo, eu abri mão de tudo isso que eu me orgulhava. Ele disse, Jesus Cristo eclipsou, trouxe o maior obscurantismo, enegreceu todo o motivo que eu tinha para me orgulhar. Toda a religiosidade que eu tinha desapareceu quando Cristo surgiu na minha frente. Quando o conhecimento de Jesus entrou no meu coração, a prática religiosa foi embora, desapareceu. Não dava mais para ser enxergada, não dava mais para eu caminhar pela prática religiosa, pela descoberta da maravilha e do maravilhoso Cristo Jesus. Ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Meu amigo, você que está me ouvindo, senhora, senhor, rapaz, moça, senhorita, quando você conhece a Cristo, você fica impressionado com a maravilha de Jesus Cristo. Você fica impressionado com o que Ele fez por nós. E aí não é difícil você abrir mão de qualquer coisa para segui-lo. Porque o que nós temos é um monte de gente que segue religião e não Cristo. Que conhece dogmas religiosos, mas que não conhece o Cristo da fé. E ele diz, eu considerei tudo isso desapareceu, tudo isso ficou para trás. Eu deixei de seguir por esse caminho para tentar agradar a Deus, e eu mudei completamente de caminho, e ao invés de eu ir pela religião, agora eu fui pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Ele descobriu que não dava para você tentar ir ao céu, tentar ir a Deus pela religião e por Cristo. Você tinha que escolher um caminho.
E ele descobriu o seguinte, ele disse, olha, eu tentei a Deus por meio da religião. Mas quando eu conheci a Cristo, imediatamente eu descobri que o caminho que eu estava, que aos meus olhos parecia perfeito, que eu estava tomando uma medicação que ia me levar à morte. E aí imediatamente ele muda e ele diz, ao invés de eu tentar agradar a Deus através de práticas religiosas, eu vou crer no que Deus fez por mim, na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele diz, isso aqui eu considerei perda, isso aqui eu abandonei, isso aqui ficou para trás, agora só Cristo. A verdadeira fé rejeita tudo que não venha através de Cristo. E ser achado nele. Ele diz, olha, eu desejo ser, eu perdi tudo por amor a ele e desejo ser achado nele, não tendo justiça própria. Quanta gente que quer se salvar através da sua própria justiça, através dos seus próprios esforços. E Paulo disse, eu abri mão dos meus esforços e quero ser achado nele, não tendo a justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele disse, eu deixei de tentar fazer para crer que ele já fez por nós. O que tem de gente tentando fazer coisas para se salvar e que ainda não descobriu que Jesus já fez tudo o que era necessário para que eu e você fôssemos perdoados e salvos. Então não é o que eu posso fazer, é o que ele fez por nós. E esta é a proposta de Paulo. E essa é a proposta do cristianismo. É você escolher por que caminho você quer chegar a Deus. Se é pelo caminho do seu esforço, da sua justiça própria ou da justiça providenciada por Deus através de Cristo Jesus, que você recebe pela fé. Você escolhe. Você vai tentar ser tão perfeito, tão maravilhoso, tão seguidor de Deus, tão obediente, a tal ponto de um dia merecer o perdão? Ou você vai dizer, Jesus, eu não consigo. Pai, eu sou imperfeito, não dá. Mas eu creio que Jesus Cristo já morreu na cruz, realizou um sacrifício perfeito, morreu em meu lugar e agora me oferece a salvação, o perdão de forma gratuita. E eu vou pegar essa fé. E eu vou receber esse perdão pela fé. Então hoje está colocado diante de você, como Paulo colocou diante daquele povo, as duas alternativas. Ou você tenta se salvar, ou você aceita a salvação que Deus te oferece na pessoa de Jesus Cristo. E aí Paulo diz que a verdadeira fé constitui-se numa união mística com Cristo, numa união espiritual. Ele diz assim, para o conhecer quem é Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo disse, olha, quando eu conheci a Cristo, eu descobri que pela fé eu me uno a ele, na sua morte, nos seus sofrimentos, que a morte dele foi a minha morte, que os sofrimentos dele foram meus sofrimentos, mas que a ressurreição dele é a minha ressurreição. Então essa tremenda descoberta do cristianismo é que quando Jesus morreu e eu creio nele, e eu deposito nele a minha confiança, significa que eu estou lá com ele.
E ele morreu, e eu me conformei a ele na sua morte. Significa que eu morri com ele, que aquele devedor, que aquele que estava sob a espada da lei divina, que esse ser abominável, que tentou se justificar de todo jeito, mas não conseguiu, que esse ser morreu com Cristo. E que esse ser ressuscitou com Cristo. E que a morte de Cristo é a morte do meu velho homem. E que a ressurreição de Cristo é a minha, é a tua ressurreição. Então, quando você passa a crer, deixa de crer no que você faz para agradar a Deus e crê no que Cristo fez, Deus considera você como alguém que morreu e ressuscitou. Aquele que era condenado, aquele que não agradava a Deus, agora, pela fé, é alguém que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. E aí Paulo diz o seguinte, terminando, já estamos caminhando, que a verdadeira fé é o início de uma maratona, onde a chegada e o prêmio é Cristo. Paulo diz agora que você não se justificou mais pelas obras da religião. Agora que a sua fé não está na religião, mas em Cristo. Agora que a sua salvação você já escolheu. Ou você vai buscar agradar a Deus por meio das obras, ou você vai agradar a Deus por meio da fé em Cristo. É o que você faz ou o que Cristo faz. Então, quando você opta pelo que Cristo fez, pela fé em Cristo, Tereza, Deus abençoe, Tereza, prazer tê-la, minha amiga. Obrigado por sua amizade. Seja bem-vinda. Então, Paulo diz, quando você é um cristão verdadeiro, quando a sua fé é verdadeira, ele compara essa fé a uma corrida de atletismo, a uma grande maratona. E ele diz que essa fé nos leva a correr em busca da perfeição. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido perfeição, porque os hereges lá de Filipos diziam o seguinte, nós somos perfeitos. Eles achavam que pelo fato deles serem iluminados, que eram os gnósticos judaizantes, eles achavam que eram perfeitos. E Paulo disse, não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Paulo diz, eu não digo para vocês que eu já sou perfeito, nem que eu já alcancei a perfeição. Ele diz, mas uma coisa eu já descobri, que prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Não existe coisa mais maravilhosa do que você descobrir que Paulo, que era o conquistador, foi conquistado. Que Paulo, que era o perseguidor, foi perseguido pelo enorme amor de Cristo. E ele foi alcançado pelo amor de Cristo. E ele foi tocado pelo amor de Cristo. É isso que Jesus faz, ele nos persegue. Mas é com a santa perseguição. É com a perseguição boa, é com a perseguição maravilhosa. Ele hoje está perseguindo você, como um dia ele me perseguiu. E Paulo diz, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Então o cristão descobre, ó, eu fui perdoado. Mas isso não quer dizer que eu não vou mudar, que eu vou viver a vida inteira dizendo que eu sou cristão e me contradizendo com as minhas ações. Ele está dizendo, olha, eu fui conquistado, eu fui salvo, eu fui perdoado, mas agora eu vou correr. A minha vida vai ser como uma maratona e eu vou prosseguir para conquistar aquilo para o qual fui conquistado.
Ele diz, Jesus me alcançou. E agora eu quero corresponder a esse amor. É. Ele disse, eu fui alcançado. Porque nós temos muita gente religiosa aqui, pratica a religião e se acomoda. E não busca ser transformado dia após dia. E não cresce, não amadurece, não tem uma visão de mundo diferente, não tem uma visão de Deus diferente, não conhece a Deus. Mas Paulo disse, olha, eu fui conquistado e agora eu estou correndo para alcançar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Eu quero fazer com que Jesus saiba que valeu a pena morrer por mim. Você tem feito isso? Você tem dito, Jesus, olha, eu vou dizer para o Senhor, eu vou mostrar ao Senhor que valeu a pena o Senhor ter morrido por mim. Eu não merecia que o Senhor morresse, mas como o Senhor, em sua bondade, morreu, e morreu para que eu fosse perfeito, para que eu fosse transformado, para que eu não vivesse essa vida medíocre, pois eu vou correr agora de tal maneira, eu vou viver de tal maneira, onde eu honre o teu chamado, onde eu honre a tua morte em meu lugar. E aí, a verdadeira fé, Paulo diz que ela é prospectiva, ou seja, ela olha para frente. Quanta gente que vive do passado. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse pessoal, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Ele disse, eu já deixei de tentar agradar a Deus por meio das obras religiosas. Então essas coisas já não fazem mais parte da minha vida. Fazem parte do meu passado, fazem parte da época em que eu não conhecia a Deus. Mas agora, eu estou vendo Jesus Cristo como um troféu, como uma taça lá na frente. E Ele é também a linha de chegada. E Ele diz, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele disse, o meu passado ficou lá. O lugar do passado é lá no passado. Ele diz, minha tarefa agora é correr na direção do alvo. A verdadeira fé é essa. É você sabe, rapaz, a questão dos meus pecados já foi resolvida. Agora eu tenho um alvo lá na frente. Eu não vivo do passado. O meu passado foi curado, sarado. Porque quando você crê em Jesus Cristo como teu Senhor, Ele inunda teu coração, Ele sara, Ele cicatriza a nossa alma, Ele mexe com as nossas entranhas, Ele alegra o triste, Ele é porto seguro para aquele que anda na tempestade da existência. Ele é paz para aquele que está em guerra. Ele é saúde para aquele que está adoecido. Ele é alegria para aquele que está triste. Ele é felicidade. Ele é bálsamo que nos sara por dentro, que nos cura das pauladas do mundo, que nos cura das decepções da vida, que muda o nosso rumo e que faz a gente ter a sensação de assim, cheguei num lugar seguro. Ele é o meu porto seguro. Ele é a pessoa em quem minha alma encontra pouso. Em Jesus nós temos paz. Em Jesus nós temos perdão. Em Jesus nós temos salvação. E Paulo diz assim, que a verdadeira fé tem Cristo como alvo último. Olha o que ele diz. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Naqueles dias tinham os Jogos Olímpicos, que começaram na Grécia,
tinha também os jogos istmicos de Corinto. E Paulo, ele sabia muito bem usar essas metáforas. E ele diz, olha, eu já estou vendo lá na frente o final da carreira. Eu já estou vendo lá na frente o prêmio. E ele disse, olha, já que eu esqueci, tudo ficou para trás, eu só olho para frente. Nada mais podia tirar a vitória de Paulo. Paulo já está jubilando. Paulo já está alegre, sabendo, olha, como numa corrida, o vencedor, o corredor que está lá na frente, ele já está jubilando, já está correndo de um lado para o outro, sabendo, e olha para trás e vê que não vem mais ninguém. E Paulo disse, eu estou tão focado que eu só olho para frente. Ele diz, e prossigo para o alvo. Ele disse, eu estou chegando lá pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Ele disse, foi para isso que eu fui vocacionado, chamado em Cristo Jesus. Cristo era o alvo. E Paulo disse, eu estou perto, eu estou vendo, e o barulho da torcida, e os gritos da torcida, e o oferecimento de copinho d'água, e os obstáculos da pista não vão tirar o meu foco. Eu já estou com os olhos em Cristo. Eu prossigo para o alvo, eu já estou vendo a linha de chegada. E ele diz, e eu vou alcançar o prêmio. E o prêmio maior é Cristo. Quantas vezes eu fico profundamente triste, porque eu vejo pessoas fazendo Deus de um mordomo de luxo, de um empregado que serve para satisfazer-lhes os desejos. Pessoas que estabelecem seus planos e vão a Deus para que Deus os concretize. Quando o normal era dizer, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? E Paulo descobriu isso. E Paulo ensinou para a igreja de Filipos e para nós. E nós vamos recapitular para terminar esta palavra de hoje. Ele diz, a verdadeira fé centrada em Cristo. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Não confie em você, confie em Deus. Ele diz, a verdadeira fé gloria em Cristo. Gloria-se em Cristo. As pessoas que estavam lá tirando a paz dos filipenses eram pessoas que se gloriavam no fato de serem circuncidadas, de práticas religiosas. E Paulo diz, olha, se alguém podia se gloriar, se alguém podia esperar alcançar, e se alguém era eu, e conta como ele era antes da sua conversão. E aí ele diz que a verdadeira fé abre mão de tudo. E ele diz como, quando ele conheceu a Jesus Cristo, tudo aquilo que ele achava que era vantagem e queria agradar a Deus, perdeu o valor. Ficou obsoleto. E como ele deposita agora toda a sua fé na pessoa de Jesus. E aí ele diz que depois que deposita e recebe o perdão de Deus, ao se conformar com ele na morte e na sua ressurreição, ele diz, eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. E se você morreu com Cristo, não há mais praga. Se você morreu com Cristo, não há mais maldição, não há feitiço, não há magia, não há mais nada contra você, não há culpa. Por quê, pastor Gilberto? Porque você morreu e a pessoa que está já não é mais a mesma. É uma nova criatura. E aí Paulo disse, eu descobri que eu morri com Cristo. E que eu ressuscitei com Ele, que eu sou nova criatura. E eu descobri que eu ainda não sou perfeito, mas eu descobri que eu estou prosseguindo. Eu estou na corrida. Eu comecei a corrida, metaforicamente falando, é como se eu estivesse numa corrida. E eu estou vendo lá no final Jesus Cristo como a taça, como o prêmio e a chegada. A chegada está lá.
E aí ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse passado deixei para lá, eu só olho para frente. Ele diz, eu só olho para diante. Jesus convida você a esquecer o passado, a saber que ele já apagou o teu passado e já pagou por ele, e a esquecer os traumas, e sair dessa prisão, e sair desse sofrimento, e começar a olhar para frente, e dar sentido à sua vida, e correr, e levantar. Hoje Jesus Cristo te chama e diz, erga-se, vai, anda, corre. Ele diz, corra, porque eu estou lá na frente te esperando, porque eu sou o teu prêmio, eu sou o teu alvo. E aí Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim. A verdadeira fé, ela olha para frente. A verdadeira fé, ela vê Cristo. A verdadeira fé, ela esquece tudo. E ela vê Jesus Cristo. É o que ela busca, é o que ela quer. Ela quer que Jesus resplandeça no seu trabalho. A verdadeira fé não abandona os estudos, ela quer que Jesus brilhe através dos nossos conhecimentos adquiridos, ela quer que Jesus brilhe na nossa família, na nossa alegria, na nossa felicidade, no nosso sentido de perdão, na nossa leveza de vida, na nossa alma restaurada, curada, transformada por Jesus Cristo. E Paulo diz, eu corro pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Ele diz, olha, eu estou com os olhos lá na frente, eu estou vendo o prêmio. Qual é o seu prêmio? O que você sonha em ter? Você sonha com bens materiais? Todos nós precisamos. Porque eu tenho, escute bem o que eu vou dizer. Eu tenho aquilo que eu busco. Eu tenho aquilo que eu busco. E eu busco aquilo que tem valor maior para mim. E eu busco aquilo que tem valor maior para mim. Então, se o seu maior valor são coisas materiais, é isso que você vai buscar. Mas se o seu maior valor é Cristo, e a vida eterna, e a paz com Deus, e como decorrência de tudo isso, Deus suprirá todas as suas necessidades, aí a história é outra. E Paulo termina a sua vida dizendo assim, combati o bom combate. Ele não termina a vida de forma melancólica, dizendo, rapaz, ó vida, ó tristeza, eu estou velho, cheio de dor. Não, ele diz, combati o bom combate, guardei, acabei a carreira. Ele disse, eu fui até o fim, cheguei no prêmio, que é Jesus Cristo. Ele disse, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada. Então hoje, Jesus Cristo, a verdadeira fé, ela é colocada em Jesus Cristo. Onde você vai colocar sua fé? Você vai colocar sua fé na religião, nas práticas religiosas, a fé em você, no que você pode fazer, ou no que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo. E se você crê que não é o que eu faço, mas o que Jesus fez por mim, então ele morreu para perdoar os seus pecados. Ele morreu para salvar a sua alma. Ele morreu para trazer paz para a sua vida. Ele morreu para que o céu comece agora. Não para que você suba ao céu primeiro. Você fique aqui na terra esperando subir ao céu. Mas para que o céu desça e entre no seu coração. Para que você sinta a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que em meio às tempestades da vida, você sinta o abraço de Deus, te recebendo como filho e como filha. E você sinta Deus te guiando em meio às tempestades da vida, em meio a esse redemoinho, esse vendaval de absurdos que acontecem. Hoje, Jesus Cristo te chama, arrependa-se. Arrependa-se, mude de caminho.
Não é por aí, não é o que você faz que vai te levar a Deus, é o que eu fiz. Creia em mim, se arrependa. E hoje eu convido você a se arrepender e depositar sua fé em Jesus e dizer: Senhor, não é mais o que eu faço, é o que fizeste por mim. E aí hoje você vai começar como Paulo, essa corrida, essa nova jornada, tendo Jesus lá na frente, como exemplo, como chegada e como prêmio. E dizendo: é a ti que eu quero buscar, é a ti que eu quero imitar, é contigo que eu quero andar, és tu que és meu maior bem, minha maior riqueza. Então, se você crê, arrependa-se hoje e aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Onde você estiver, volta teu coração para Ele agora. Diga: Senhor, eu já tentei tanto. Você que me ouve, você sabe disso. Você já tentou tanto. Mas quantas vezes você escorregou, você caiu? Quantas vezes você se decepcionou porque você tentou ir pelo caminho errado? Mas hoje Jesus Cristo te chama e Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixa Jesus te aliviar. Deixa Jesus te abençoar. Que Deus em Cristo te abençoe. Receba Jesus agora. Onde você está? Se você não é cristão, diga: Senhor Jesus, eu compreendi o que esse homem falou. E eu quero te receber como meu Senhor, meu Salvador. E eu quero a partir de hoje começar essa corrida. E eu quero chegar e tu serás o meu maior prêmio. Se você já foi cristão, mas por decepção humana, por problemas com a igreja, você se afastou, volta hoje. Descubra que não é pela igreja, é por Jesus Cristo. Que Jesus nunca te expulsou, que Jesus nunca te decepcionou. Você se decepcionou com seres humanos, você se decepcionou com estrutura e organização religiosa. Porque você conheceu uma religião, você não conheceu a Cristo. Mas hoje Paulo e Jesus Cristo, Ele te convida para conhecê-lo, para recebê-lo. Você que está frio na fé, você que levou tanta pancada, você que está tão decepcionado, você que a sua fé é uma fé que te levou a ficar em casa, que já não dá mais ânimo para você estar convivendo, congregando com outras pessoas, porque você sofreu tanta decepção, você foi tão amargurado, você foi tão sofrido, você viu tanto erro. Jesus te convida a deixar de olhar para as pessoas e confiar nele, e ser um exemplo para aqueles que estão lá, que você julga que estão errados e que não merecem a sua companhia. Então seja um exemplo e mostre para eles que como é que se segue a Cristo. Que Deus abençoe. Amanhã ao meio-dia nós temos um novo encontro. Amanhã ao meio-dia live. Amanhã ao meio-dia aqui pelo Facebook. E vai ficar essa mensagem aqui. E vai ficar também lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Então bote lá. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. E se você recebe a Jesus agora como seu Salvador, receba-o aí agora. Converse com Ele, onde você estiver. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo. Senhor Jesus, eu estava indo pelo caminho errado. Eu sou tão religioso, mas eu estava indo pelo caminho errado. Mas agora eu vou por Ti. Agora eu creio em Ti, no que fizeste por mim. E eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo. Você que estava desviado, volte. Você que estava fraco, sem força, levanta, anda. Então, deixa aí um toque, dizendo assim: pastor, eu me converti, pastor, eu me reconciliei, pastor, eu voltei. Eu me levantei, eu estava fraco e desanimado, mas esta palavra veio de Deus e foi uma injeção para a minha vida. Que Deus te abençoe, mas uma boa injeção, indolor. Que Deus abençoe e até amanhã ao meio-dia, se Deus assim nos permitir. Todo domingo, às 8h45,
nós estamos aqui na presença de Deus, nosso Pai. Deus abençoe. Fique com Deus.